Você já imaginou que os dons e oportunidades que recebeu não são apenas privilégios, mas responsabilidades? Talvez nunca tenham te contado, mas a sua saúde, seus talentos e até as chances que surgem no seu caminho são instrumentos que Deus confiou a você para que se tornem expressões vivas de amor e bondade. O mundo não precisa de mais pessoas acumulando. Precisa de mais corações dispostos a crer que servir é a verdadeira realização. E o mais impactante é perceber que, ao colocar esses dons em prática, a sua vida se transforma completamente. Não é sobre o que você pode ganhar, mas sobre quem você pode se tornar. Alguém que vive com propósito, que age com fé e que espalha amor com cada atitude. O tempo passa, as oportunidades mudam, mas o chamado permanece. Como você tem usado os tesouros que recebeu? Havia um tempo em que ela acreditava que a felicidade estava nos grandes marcos. Um bom emprego, reconhecimento social, estabilidade financeira. Mas algo dentro dela começou a inquietar-se. Como uma voz suave, quase sussurrada, chamando para uma reflexão mais profunda. Foi aí que percebeu. Tudo aquilo era bom, mas não era tudo. O verdadeiro chamado envolvia fé e uma missão que transcendia o próprio umbigo. Era preciso crer que havia mais. O despertar, às vezes, vem de maneira brusca. Pode ser através de uma perda, de um encontro inesperado, ou até de um gesto simples de bondade vindo de um estranho. Quando se começa a enxergar com outros olhos, cada oportunidade passa a ter um significado diferente. Não se trata mais apenas de vencer, mas de fazer sentido. E sentido se faz servindo. O coração começa a pulsar em outro ritmo, o da entrega. É comum ver pessoas acumulando títulos e posses, mas ainda assim sentirem-se vazias. Isso porque o vazio da alma não se preenche com conquistas, mas com conexão. E não há conexão mais poderosa do que aquela que nasce quando alguém decide, com amor, ser resposta à dor do outro. Essa é a raiz do propósito. A decisão consciente de ser ponte e não muro. De ser luz e não espelho. A fé passa então a guiar os passos, mesmo quando o caminho parece incerto. É nessa hora que o coração aprende a crer, mesmo sem garantias. A pessoa entende que sua saúde, seus talentos, suas experiências não são apenas recursos, mas instrumentos sagrados. O despertar acontece quando se compreende que o que se tem nas mãos não é para si apenas, mas para espalhar amor, com bondade e humildade. E nesse processo de transição entre ter e ser, algo profundo se transforma. A vida começa a ganhar novos tons, novos sons. O sorriso de quem foi ajudado passa a valer mais que qualquer prêmio. E uma pergunta começa a se formar no fundo da alma, quase como um sussurro divino. E se tudo o que você tem for justamente o que alguém precisa desesperadamente agora? A jornada daquele que desperta para o propósito não se sustenta apenas na razão. Ela se alicerça na fé. É pela fé que se aprende a crer naquilo que ainda não se vê, confiando que cada talento recebido é parte de um plano maior. Não se trata de uma fé ingênua, mas de uma certeza construída dia após dia, na intimidade com Deus e na reflexão constante sobre o chamado que arde silencioso no coração. Quantas vezes na caminhada surgem dúvidas? Será que estou no caminho certo? Será que sou capaz? Mas é justamente nesses momentos que a fé se ergue como guia, como uma chama que não se apaga, mesmo quando o vento sopra forte. Aquele que crê sabe que seus dons não são fruto do acaso, mas manifestações da bondade divina.
expressões do amor que deseja se derramar sobre o mundo através de cada um de nós. A fé, quando verdadeira, não é passiva. Ela impulsiona. Ela leva a pessoa a sair da zona de conforto e a usar aquilo que recebeu como serviço ao próximo. E mesmo diante dos desafios, a confiança permanece firme. Quem crê, não teme. O coração que se entrega ao chamado divino encontra força para ir além, mesmo quando os pés vacilam e o caminho parece escuro. Crer é continuar, apesar de tudo. Exemplos disso não faltam. Quem nunca ouviu histórias de pessoas que, mesmo com poucos recursos, impactaram vidas inteiras apenas porque acreditaram que seus dons podiam transformar realidades? São professores que inspiram gerações, voluntários que curam feridas invisíveis, artistas que tocam almas. Tudo isso nasce de uma fé viva, concreta, que transforma a intenção em ação e a ação em amor. E assim, guiado por essa fé inabalável, o ser humano começa a perceber que não caminha sozinho. Há um fio invisível que o conecta ao propósito divino, conduzindo cada passo, cada decisão. E justamente quando tudo parece confuso, surge aquela certeza serena. Quem crê nunca está perdido, apenas sendo preparado para reconhecer, com mais clareza, os talentos que carregará adiante. Nem sempre é fácil perceber os talentos que se carrega. Muitas vezes, eles estão escondidos sob a rotina, abafados pelo medo ou pela insegurança. Mas quem se permite um tempo de reflexão, descobre que sim, possui dons preciosos que podem e devem ser usados para espalhar amor e bondade. O primeiro passo é crer que ninguém nasceu desprovido de habilidades. Todos receberam algo único, moldado pelas mãos do Criador. Essa descoberta acontece, na maioria das vezes, em silêncio. Talvez enquanto se ajuda um amigo, ou quando, sem perceber, uma palavra dita no momento certo transforma o dia de alguém. São sinais discretos, mas poderosos, de que há algo ali, esperando para ser reconhecido e lapidado. A reflexão constante é como um espelho limpo. Permite enxergar com clareza aquilo que antes parecia confuso ou pequeno demais. Em muitos casos, a sociedade tende a valorizar certos talentos em detrimento de outros. Mas quem busca viver com propósito aprende a perceber valor em tudo, desde a capacidade de ouvir com paciência até o dom de liderar com justiça e amor. A bondade se manifesta de formas variadas e cada habilidade é um instrumento nas mãos de quem deseja servir. O importante é não desprezar os pequenos gestos, pois, muitas vezes, eles causam os maiores impactos. Exemplo claro disso é aquela pessoa que, com um simples sorriso ou uma palavra de encorajamento, consegue aliviar o peso da alma de alguém. Não se trata de feitos grandiosos, mas de ações cotidianas carregadas de amor e fé. Quem reconhece os próprios talentos os transforma em sementes, que, lançadas com bondade, florescem onde menos se espera. Muitas vezes em terrenos áridos e esquecidos. E quando esses talentos são, enfim, reconhecidos, surge inevitavelmente uma pergunta silenciosa. E agora, o que farei com eles? É nesse ponto que a jornada se intensifica, pois o verdadeiro chamado não é apenas perceber as habilidades que se possui, mas decidir usá-las com amor e responsabilidade, a serviço do próximo. A saúde é, sem dúvida, um dos maiores presentes concedidos a cada ser humano. Muitas vezes, ela passa despercebida, só sendo valorizada quando ameaçada. Mas aquele que vive com fé e reflexão reconhece que o vigor do corpo e da mente não é apenas para benefício próprio, mas uma oportunidade divina de servir com amor.
Crer que a saúde é uma bênção é o primeiro passo para usá-la com responsabilidade. Imagine a força que há em um abraço apertado, em ajudar alguém a carregar uma sacola pesada ou em dedicar horas de trabalho voluntário. Cada uma dessas ações só é possível porque há saúde suficiente para realizá-las. E, justamente por isso, quem busca viver com propósito escolhe colocar sua vitalidade a serviço da bondade, promovendo não apenas bem-estar próprio, mas alívio e esperança para quem está ao redor. No entanto, não se trata apenas de força física. A saúde mental também é dom precioso. A capacidade de refletir com clareza, tomar decisões sensatas, acolher o outro com empatia. Tudo isso depende de uma mente saudável e equilibrada. E quem crê que sua vida tem um propósito maior, sabe que deve cuidar desse equilíbrio, não apenas para si, mas para continuar sendo instrumento de amor na vida de outros. São inúmeros os exemplos de pessoas que, mesmo com limitações físicas, fazem da sua saúde um canal de serviço. O que conta não é a ausência de fragilidade, mas a disposição em usar o que se tem com bondade. Afinal, a saúde não é um fim, mas um meio. E quando se enxerga assim, cada respiração, cada passo, cada gesto passa a ter um significado muito maior, como uma oração silenciosa de gratidão e serviço. E assim, no reconhecimento da saúde como bênção, o coração começa a pulsar mais forte, impulsionado pelo desejo de fazer mais, de ir além. Surge então uma inquietação. Como usar da melhor forma possível essa vitalidade concedida? E mais, de que maneira transformar essa força em ações concretas que traduzam na prática o amor que se carrega na alma? Não basta apenas sentir amor, é preciso agir movido por ele. O amor verdadeiro, aquele que nasce da fé e da reflexão, não se contenta em permanecer como um sentimento guardado no peito. Ele precisa se manifestar em atitudes concretas, em gestos de bondade que toquem a vida do outro. É nesse ponto que a teoria se transforma em prática, e o propósito deixa de ser apenas uma ideia para tornar-se vida pulsante. Quem crê no chamado divino entende que a ação é a linguagem mais eloquente do amor. Não se trata de esperar pelo momento perfeito ou por grandes oportunidades, mas de perceber que, todos os dias, surgem chances de promover bondade. Ouvir alguém com atenção, estender a mão a quem caiu, oferecer palavras de encorajamento a quem perdeu a fé. A ação amorosa é sempre imediata, simples e muitas vezes silenciosa. A história está cheia de exemplos inspiradores. Pense na enfermeira que, exausta após um plantão, ainda encontra forças para confortar um paciente. Ou no jovem que dedica seu tempo livre a ensinar crianças em situação de vulnerabilidade. Essas pessoas escolheram transformar seu amor em serviço, fazendo da própria vida um canal de bondade. Não são heróis inatingíveis, mas pessoas comuns que decidiram agir. A fé se fortalece à medida que se pratica o amor. Cada atitude que promove bondade reforça a certeza de que se está no caminho certo. A reflexão constante ajuda a perceber as necessidades do outro, a identificar onde o amor precisa ser derramado. E, ao agir, não apenas se transforma o mundo ao redor, mas também o próprio coração, que passa a vibrar com um sentido maior, carregado de propósito. E assim, ao perceber que o amor se revela na ação concreta, surge um convite silencioso. E se todas as intenções fossem, de fato, transformadas em atitudes? E se cada talento fosse diariamente colocado a serviço do outro, como expressão da bondade divina? Essa inquietação ecoa,
abrindo espaço para um movimento ainda mais profundo. A superação do ego em nome de um amor que se dá sem reservas. Superar o ego é um dos desafios mais profundos da jornada espiritual. Desde cedo, muitos aprendem que acumular é sinônimo de sucesso. Mais bens, mais títulos, mais status. Mas quem se permite uma reflexão sincera, percebe que o verdadeiro valor da vida não está no que se possui, mas no que se compartilha. É preciso crer, com fé inabalável, que doar-se ao outro é a expressão mais pura de amor e bondade. O ego sempre sussurra: guarde para você, proteja-se. Mas a alma, quando iluminada pela fé, responde: compartilhe, sirva, doe. É nesse embate silencioso que nasce o ser humano que decide usar seus talentos como instrumento de serviço. A bondade não floresce em corações que se fecham, mas naqueles que, mesmo com medo, se abrem ao outro, oferecendo o que têm: tempo, escuta, conhecimento, amor. Não são poucos os exemplos que mostram a beleza de quem escolhe compartilhar. Pense na mulher que, mesmo com poucos recursos, divide sua comida com quem tem fome. Ou no empresário que investe parte de sua fortuna em projetos sociais. Esses gestos revelam um coração que superou o ego, que crê que sua missão vai além de acumular. Cada partilha é uma semente de bondade lançada no solo fértil da vida. A superação do ego liberta. Quem vive apenas para si, embora cercado de coisas, experimenta uma solidão silenciosa. Mas quem escolhe compartilhar, experimenta a alegria de ver o outro florescer. A fé, nesse processo, é o alicerce. Ela garante que, ao se doar, não se perde, mas se ganha. Crer nisso é um ato de coragem e de amor profundo, que transforma não só o outro, mas também quem decide compartilhar. E uma vez que o ego é vencido e o coração se abre ao serviço, surge uma nova perspectiva. Como seria a vida se todos vivessem assim, movidos por bondade e fé, transformando cada dom recebido em presente para o mundo? Essa pergunta permanece no ar, como um chamado silencioso que conduz ao ápice da jornada. Viver plenamente o propósito. Viver o propósito não é um ponto de chegada, mas um estado contínuo de ser. É acordar todos os dias com a certeza de que a vida tem um significado maior, que transcende as metas pessoais. Quem crê nesse chamado divino experimenta uma alegria que não depende das circunstâncias, mas brota da consciência tranquila de estar servindo com amor e bondade. É uma alegria plena, serena, que ilumina os dias mesmo nas adversidades. Essa alegria se manifesta em pequenos gestos, no sorriso espontâneo ao ajudar alguém, na paciência em ouvir quem precisa de acolhimento, na disposição de doar tempo e talentos sem esperar retorno. Cada ato, por mais simples que pareça, passa a ser expressão concreta de fé e amor. Quem vive assim percebe que servir não é um fardo, mas um privilégio. É a oportunidade diária de ser instrumento da bondade divina. Aqueles que vivem seu propósito se tornam fonte de inspiração para outros. Sua vida, mais do que suas palavras, testemunha a beleza de uma existência dedicada ao bem. São pessoas que não precisam de aplausos, porque sua recompensa está no impacto silencioso que causam nas vidas que tocam. Crer que cada ato amoroso é um reflexo do amor divino lhes confere uma leveza incomum, que contagia e transforma. Viver o propósito também significa aceitar que nem sempre haverá reconhecimento ou gratidão. Mas quem age movido pela fé sabe que seu serviço é uma resposta ao chamado de Deus, não à busca de aprovação humana.
E é justamente nesse desprendimento que se encontra a verdadeira liberdade. A de servir por amor, com bondade, sem esperar nada em troca, apenas pela alegria de cumprir o papel que lhe foi confiado. E então, no silêncio de cada dia vivido com propósito, nasce uma pergunta que ecoa profundamente. Como continuar ampliando esse serviço, esse amor, essa entrega? Como fazer com que a vida se torne, cada vez mais, uma manifestação visível da fé que se crê e do amor que se deseja espalhar? A resposta, talvez, esteja justamente no próximo passo, na próxima oportunidade de servir. E então, quais dessas reflexões tocaram mais profundamente o seu coração? De que forma você pode, a partir de agora, usar sua saúde, seus talentos e as oportunidades que surgirem como instrumentos de amor e serviço? Compartilhe aqui nos comentários a sua experiência ou sugira temas que gostaria de ver abordados por aqui. Sua participação é essencial para continuarmos essa jornada de fé, reflexão e bondade. Ah, e não se esqueça, se essa mensagem fez sentido para você, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim, você não perde nenhuma das próximas reflexões e histórias inspiradoras que estamos preparando. Que sua vida seja sempre guiada pela fé e que cada passo seja um ato concreto de amor e serviço ao próximo.